Um ano depois de ter pedido ajuda financeira, a Grécia vive em profunda recessão. A União Europeia e o FMI continuam a exigir ao governo grego medidas de austeridade, apesar dos cortes nos salários dos trabalhadores do setor público e privado, do aumento dos impostos e da eliminação dos subsídios de férias e Natal. O país não consegue sair da crise. A reportagem é dos enviados da TVI Pedro Moreira e António Galvão. Há um ano estivemos na Grécia para testemunhar o mal-estar de uma sociedade que entrava no caminho da austeridade. Um ano depois, as coisas parecem mais calmas e, ao mesmo tempo, muito piores. Em Atenas, os sinais são evidentes. Calcula-se que no centro da cidade, 20% das lojas fecharam portas. Em zonas mais periféricas, o número aumenta 50%, mesmo 70%. We try not to be depressed and to stay on the market, but it's really difficult. We cannot see for the months to come that something can change. We are at the darkest spot in post-war Greek history. Recessão e mais recessão. Não há espaço para mais nada nos noticiários gregos. Nos últimos 3 meses do ano passado, a economia afundou-se 6,5%. Foram eliminados os subsídios de férias e Natal, substituídos por um único subsídio mais pequeno. As taxas de IVA foram mexidas várias vezes, o escalão máximo está nos 23%. Os impostos subiram, o desemprego em 15%. Os cortes nos salários e pensões, que começaram no setor público, estenderam-se agora também ao setor privado. Em alguns casos, os rendimentos dos trabalhadores, maiores do que em Portugal, recuaram 20% a 30%. If you put them all together, it's austerity plus liberalization. In theory, liberalization of the economy would counteract the effects of austerity. In practice, what we have seen those last 10 months, it doesn't work that way. Of course, the package that we have saved us back in 2010. Whether alone, as it stands now, on the conditions on which it operates is enough, that remains to be seen. And things continue to be very, very difficult here in Greece. É um ciclo que se repete desde que a Grécia pediu ajuda. De 3 em 3 meses, os funcionários de Bruxelas e do FMI visitam Atenas. A austeridade gera recessão e menos receitas para o Estado e a Europa exige novas medidas. The government wants to have a positive message out there, but every 3 months they come around and say, you know, we have some new measures to take because there was a bit of a gap in the target. I think it wins the Nobel Prize in idiocy. Yanis Varoufakis é um economista que ganhou nome com a crise. Como Paul Krugman e outros eminentes economistas do outro lado do Atlântico, diz que o problema é a solução da Europa, que empresta dinheiro à Grécia a uma taxa comercial de 5%, sem lhe dar a hipótese de crescer. Piling new loans and new debts on an already insolvent state on condition of even greater austerity simply increases the debt to GDP ratio. In effect, it has exactly the opposite result to the one that it was meant to bring about. What I fear most is, you know, what I would call a breaking down of the social tissue. That we don't feel like belonging in a society, helping each other, feeling each other's pain, but being in a state of social war. I save my skin and I don't care about what you do. Há um ano estivemos aqui para testemunhar a história do primeiro país do euro a cair. Agora restam poucas opções a Portugal do que juntar-se à Grécia, na história e no futuro. Um futuro sobre o qual se pode dizer apenas que será um caminho de pedras. António Galvão e Pedro Moreira, TVI, Atenas. A Irlanda foi o segundo país da zona euro a pedir ajuda ao FMI e à União Europeia. Depois de 3 anos de austeridade, os irlandeses tiveram de suportar ainda mais um apertão, um novo corte nos salários, uma subida generalizada de impostos e reduções significativas nos apoios sociais. O sufoco é de tal ordem que milhares de famílias não conseguem pagar as casas aos bancos. A banca foi o rastilho da crise e só uma intervenção externa impediu a falência do país. Every person in this country has been affected by this crash. People are not spending money anymore in the economy. A lot of families are struggling. Esta é uma outra Irlanda. Bem diferente daquela que há 10 anos era um dos países mais ricos da Europa. It was terrific.
People were having 2 holidays, 3 holidays, changing their cars. The people at the top, they're the ones that brought everything down. Para se reerguer, a Irlanda foi obrigada a pedir ajuda antes que fosse tarde demais. 85 mil milhões de euros, metade do PIB português, vindos dos cofres da União Europeia e do FMI, para evitar a falência do país. Mas há preço a pagar. It just seems to be one cut after the other, and I think we're talking about 20% since the start of the cuts, working out at about 350 a month of a difference for a family income. Alan Scully é dos 320 mil funcionários públicos que sente a austeridade no bolso. Orgulha-se de trabalhar no Museu Nacional da Irlanda e explica-nos como a entrada do FMI mudou a sua vida e a de tantos outros irlandeses. VHI, I no longer have. Gym memberships are gone. Regards going out, we stay in a lot now. We don't get out as much as we used to get out. It's expensive enough, you know, even goes to cinema, you know, you have to cut back. Particularly lower paid people are hurting very, very badly. People on social benefits have had their benefits cut. So it is a very severe austerity programme. So we have to learn some very, very hard lessons from what's happened. Cuts in spending, increase in taxes, everything was put in place, but it still wasn't enough. Now, I think everybody has agreed that we do need to take these measures to resolve the fiscal crisis. Where the disagreement in Ireland is that revolves around whether it is we, the Irish taxpayer, should be taking on our own shoulders the burden of resolving the banking crisis. O Bank of Ireland é uma das 4 instituições bancárias da Irlanda que necessitou de ser recapitalizado com urgência. No final da semana passada e pela 5ª vez desde 2008, o governo do país aprovou mais uma injeção de capital no setor. Tudo para evitar colapso. É o resultado de anos a fio de irresponsabilidade na atribuição de crédito a empresas e particulares. There are stories of people going in looking for 1 and 2 million and being told, why don't you take 10 and 11 million? And they'll say, but I don't have the collateral. Don't worry about it. Buy this tract of land and we'll use the land as security. So they bought, for example, some land for 10 million and the security was the land. Now the land is only worth 2 million. And this is where the big holes are coming in our banking system. A bolha imobiliária explode, os preços caem a pique, para mal dos investidores. Por outro lado, a redução dos salários faz com que milhares de famílias tenham mais dificuldades em pagar as prestações da casa. Uma realidade que se agrava ainda mais com o aumento das taxas de juro e do desemprego. E também por aqui, o governo negou sempre a necessidade de uma ajuda externa. When Portugal get bailed out, the people on the streets, you feel it. There is a real downer on confidence. Shops, pubs, people just won't spend because they're worried about their jobs. They're worried about where their next paycheck will come from. They're worried about what's going to happen. To pay the interest on these big IMF and EU loans. And that'll be a problem, hopefully not for our children, but it'll be a problem for maybe another decade or two, I think. It's not at all the end of the road for Ireland's problems. We still require years of fiscal austerity. Anos difíceis que não impedem a Irlanda de acreditar que amanhã será sempre um dia melhor. Com a imagem de Tiago Eusébio, António Ferrari, a TVI em Dublin.